Agora sim, Aê, agora fomos. agora Eu sim, estava te agora ouvindo fomos. sim, desculpa aí o Imagina. defeitinho técnico aqui, eu estava te ouvindo. Obrigada pela apresentação, eu estava ouvindo antes, eu adorei, ouvir você falar do Dom L, né, e desse ato dele aí simbólico de retirar as músicas de Israel. Eu sou uma grande fã do Dom L, então achei muito oportuno, antes da apresentação ter falado dele. Obrigada. É isso, né, falando de hip hop, inclusive, que aliás é um pouco do assunto que a gente quer tratar aqui. Bem-vinda mais uma vez, Jéssica, que Obrigada bom, pelo assim, o seu espaço. trabalho, sua trajetória, enfim, tudo que você produz e desenvolve e apresenta para o mundo tem tudo a ver com a proposta aqui do nosso programa, né, do Cultura Brasileira no Farol Brasil. E quem, inclusive, recomendou, eu queria começar, inclusive, pedindo para você falar um pouco dessa sua última obra, foi o escritor Wesley Barbosa, que teve aqui, e ele falou: Thalita, chama a Jéssica para ela falar desse livro. Eu li o livro, inclusive, e é um baita livro. E queria muito te ouvir, Jéssica, do Porca Gorda. É um livro que é assim, ele é bem curtinho, são textos muito curtos mesmo e bastante viscerais e bem explícitos, né? É um texto que eu diria é papo reto. E se você puder falar um pouco, né, desse livro em si, se ele tem um objetivo, ele é um manifesto, ele é um desabafo, se você consegue sintetizar, falar um pouco do que você teve como pretensão aí a partir da publicação do Porca Gorda. Eu falo sim, né, queria agradecer, né, primeiro pelo convite, eu fiquei muito feliz, estou muito honrada de estar aqui, que legal saber que foi o Wesley que indicou, o Wesley que é da editora, né, da Barraco Editorial, ele fez o convite, né, para eu fazer essa publicação, que é o Porca Gorda, que é esse livrinho de bolso, né, aqui é um livretinho, ó, ele é bem pequeno, e o Wesley tem publicado nesses formatos, e quando ele me convidou, ele falou: você não tem um texto que seja um ensaio, alguma coisa mais rápida, mais breve? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e lembrei que eu tinha um conto escrito de uma oficina literária que eu fiz com a Giovana Vieira, que é uma escritora do Espírito Santo. Eu fiz o ano passado. E aí eu falei, acho que desse conto dá para virar alguma coisa. E aí eu fui esmiuçar ali, e aí são esses flashes, né? Que são o texto do Porca Gorda, e eu não sei dizer sobre a pretensão, assim, sempre me fazem essa pergunta e eu sempre dou uma engasgada na hora de responder, mas eu acho que eu tinha muito um desejo de ser ouvida, eu acho que publicar o Porca Gorda é um grito, né? É um desabafo, é um manifesto, é uma tentativa de ser ouvida, é uma tentativa de existir, né? Eu acho que é um contorno para essa existência, assim, é dizer, olha, eu existo, eu sou uma mulher gorda, o mundo me diz o tempo todo que eu não posso existir, que eu não devo existir, que é horrível existir como eu existo, mas ainda assim eu tô teimando. Então eu acho que é uma forma de teimosia também, né? Uma forma de resistir, de incendiar um pouquinho mais, de marcar um lugar nesse mundo que é tão hostil com quem tem corpos dissidentes, né? Com quem não compõe a horda dos corpos lidos como padrão ou normais, né? Entre outros adjetivos, assim. Então é um jeito de tentar existir, eu resumiria assim. Eu vou, inclusive, quando eu li, já tem acho que um mês, mais ou menos, eu fui pegando alguns trechos, inclusive, que me chamaram a atenção. Deixa eu ver se eu consigo até colocar aqui para ler, até para convidar as pessoas para lerem também, né? Comprarem o livro e lerem. E aí, bom, eu aqui peço licença, vou ler, tá? Esses trechos, Jéssica. Então, tem aqui um dos trechos que diz: a porca não é só suja, é libidinosa, é sem freio, é feia. A porca engole, escorre, sua, sangra. A porca vive na lama e lambe as patas. Aí tem um outro trecho
que diz: "Falo alto como uma gorda que não se encolhe, rio escancarado com dentes manchados de vinho barato, uso vestido justo sem calcinha, ando de salto só para fazer barulho, quero ser escutada antes de ser admirada. Eu não sou gorda mais simpática, sou porca, e isso é um elogio. Sou suja de mundo, sou composta de restos e memórias mal lavadas. Sou a soma de todas as meninas que vocês ensinaram a se odiar no espelho. Não escrevo para inspirar ninguém, escrevo para ferir. Escrevo com a raiva acumulada de quem já foi marginalizada. Eu escrevo porque é isso ou enlouquecer. Escrevo com ranço, escrevo com pus. Escrevo porque falar sobre mim de meu jeito é o único lugar onde ainda sou soberana. Não quero que você leia achando que é uma jornada de superação. Não é. É uma jornada de sobrevivência e sobreviver às vezes é dizer: hoje não, eu não quero sorrir. E aí um outro trechinho aqui, ninguém conta pra gente que não há saída limpa do ódio ao próprio corpo, ou você se adapta e morre aos poucos, ou se revolta e é chamada de louca, agressiva, histérica, amargurada. E aí só para finalizar, romantizada, fetichizada, esquecida. Escrevo com o sangue que escorre entre as pernas, com o leite que vaza do peito, com a gordura que vocês tentam apagar com o bisturi. Meu corpo é o livro e eu sou a autora de cada dobra. Assim, esses foram os destaques que eu na minha leitura fiz e queria te ouvir, assim, quando você trata muito, né, nesse seu livro, são todas experiências suas, essa é uma pergunta, e também essa relação com a limpeza, com o asseio, com essa ideia desse corpo que como é que ele tem que estar apresentado para o mundo para poder ser aceito, né. Me parece que você trabalha muito com essa questão, e isso tem muito a ver com a sua própria experiência. Muito boa a sua pergunta, Thalita, obrigada por ela. Sobre a escrita, nem tudo foi vivido, tá? Assim, tem muita coisa que eu tirei de experiências que eu fui ouvindo de outras pessoas, que eu fui captando ao longo da vida, né? E é curioso isso, porque às vezes me falam: você levou muito tempo, né? Quanto tempo você passou preparando a obra? E na verdade a escrita mesmo em si não demorou tanto, mas eu sinto que eu venho escrevendo e maturando o livro uma vida toda, né? E essa coisa da limpeza e da sujeira, ela é muito interessante, assim, ao mesmo tempo muito curiosa, porque o próprio adjetivo, né, porco é usado para pessoas que não são aciadas, né, para pessoas que não são ligadas à limpeza, né, e tudo mais. E o porco, ele é muito atribuído a pessoas gordas, então o porca e o gorda juntos, né, na mesma frase, é sempre nesse lugar da ofensa, é sempre nesse lugar de dizer que a pessoa gorda não é uma pessoa limpa. Sempre quando vão se referir às pessoas gordas, dizem: olha, eu tenho nojo da pessoa, né? Eu tenho nojo de pessoas gordas não me apetecem, né? Eu não gosto de pessoas gordas, elas suam muito, elas são nojentas. E aí eu nunca entendo, né, na verdade, assim, de onde vem essa construção. Quer dizer, na verdade eu entendo, né, mas de onde vem, né, essa construção é, do nojo sobre esses corpos. E aí eu, ao longo da vida, fui me dando conta e percebendo de como a gente faz muito esforço para parecer limpo, né? Como as pessoas gordas, via de regra, elas vão ser sempre muito perfumadas, elas vão sempre fazer questão de estar muito bem arrumadas, elas sempre vão fazer questão de estar muito cheirosas, de ter um cheiro marcante. E conversando com amigas, eu tenho duas amigas que me relataram coisas muito parecidas. Uma, ela é obcecada por creme, shampoo e essas coisas. Então, assim, ela gasta muito dinheiro comprando isso e ela tem uma obsessão por estar sempre cheirosa. Então, o maior elogio que você pode fazer para ela é: nossa, como você está cheirosa. E uma outra amiga, também gorda, ela falou que ela perdeu muito tempo da vida dela, não indo nos eventos que ela tinha para ir, porque ela sempre queria ir em casa e tomar banho antes, porque ela tinha a obsessão de chegar no evento
com o cabelo molhado, porque daí as pessoas saberiam que ela tomou banho para estar naquele espaço. Então ela nunca ia direto, assim, ela nunca saía do trabalho, ia direto, saía da faculdade, enfim, de qualquer espaço, ia direto para uma balada, um rolê assim. E como isso marcou e atrasou a vida dela, né? E aí quando eu ouvi isso, eu fiquei muito pensativa sobre isso, né? E o título, ele vem de uma situação que aconteceu, que eu estava trabalhando num evento, e aí começaram a falar mal desse evento nas redes sociais, e a pessoa que coordenava o evento veio e me falou, olha, você viu que estão falando mal de você? E aí eu falei, mal de mim? Por quê? Né? Eu não estou aqui muito de boas trabalhando e tal. Ela falou assim, chamaram você de Peppa Pig. Só que, na verdade, estavam dizendo da Miriam Leitão, que era uma das convidadas do evento. E na época, né, usavam muito isso na internet para se referir a ela, obviamente, porque o sobrenome dela é Leitão, né? E aí eu demorei anos assim para entender a associação que ela tinha feito. Então, na cabeça dela, uma pessoa que tem sobrenome de Leitão, tudo bem, né? Agora, eu sendo uma pessoa gorda, era a associação mais rápida, era a associação mais fácil de ser feita, né? Esse corpo gordo só pode estar sendo associado a uma porca gorda, né? Peppa Pig só pode dizer dessa pessoa gorda. É a única pessoa gorda da equipe que está trabalhando. E eu demorei para entender o quanto isso era violento, assim, o quanto essa violência é uma violência simbólica, né? É uma violência que não está clara, é uma violência que não está dada, é uma violência muito sutil, que se você não estiver ali muito atento, você nem percebe que é uma violência, mas é um jeito de dizer que você não pode existir. E várias outras coisas, né? Assim, várias outras vezes me chamaram de porca gorda. Essa ficou muito marcada. E aí eu quis trazer isso para o título do livro, né? Porque eu acho que também quando a gente se apropria dessa animalização, né? Quando a gente diz, tá, e aí? Se eu for uma pessoa suja, né? E se eu for uma porca gorda, o que vocês vão fazer? Né? O que é o que eu tenho para oferecer? E aí? Então o livro também traz, né, consigo essa pergunta que é meio, e aí, né? O que vocês podem fazer diante disso? É mais ou menos por aí, não sei se respondi. Sim. E os retornos que você tem, assim, as pessoas te procuram, mandam mensagens, quando você apresenta o livro, inclusive, nos eventos todos, você recebe retornos, né, feedbacks, mesmo de pessoas gordas, ou mesmo de pessoas não gordas, mas que de alguma forma são impactadas, né, atravessadas por essa escrita, que ela é muito direta mesmo. Sim, eu recebo muitos retornos, e na maioria das vezes eles são positivos, né? Assim, pelo menos nos eventos e nos espaços, quem vem falar pessoalmente ou quem escreve, é sempre de muita identificação. As pessoas falam, nossa, eu me identifiquei. Com esse livro, especificamente, ele mexe muito com as pessoas. Teve um evento que eu estava participando, que foi a Flipei, em agosto, em São Paulo, e um senhor ele comprou o livro com o Wesley na banquinha, ele leu entre uma mesa e outra, e aí depois ele me viu lá, e aí ele veio falar comigo, e ele estava chorando, e ele falou, olha, eu queria te pedir desculpa, porque a gente é muito cruel com as pessoas gordas, seu livro me tocou muito. Então, ou tem esse tipo de reação, ou as pessoas se identificam muito e se entristecem, falam, olha, tem muito de mim aqui, né? Ou também ficam felizes, falam, olha, você conseguiu nomear muitas das dores, assim. Mas eu entendo que não é um livro fácil, que não é um livro bonitinho, né? Que não é um livro fofo, não é um livro sobre autoestima e empoderamento, né? Não é um tipo pare de se odiar ou se ame, seja quem você é livre e tudo mais. É um livro que escancara mesmo essa violência que está presente no dia a dia, né? Que ela está presente o tempo todo. Então eu sempre falo, tipo, você tá na internet, as pessoas xingam muito, assim, né? Na internet elas vão ser sempre muito hostis. Mas é uma questão isolada, porque eu sempre tenho a opção de desligar, me desconectar e fazer outra coisa. Agora, na vida, no dia a dia, não importa o quanto eu me ame, o quanto eu me ache bonita, o quanto, né, eu seja valorizada em alguns espaços,
que eu sempre vou sofrer algum tipo de gordofobia, bastou com que eu saia na rua, né, eu não vou caber em algum espaço, vão me olhar com nojo, não vão querer sentar do meu lado, vão ser violentos de forma escancarada ou não, né, essas violências vão sempre estar presentes. E o convívio social, né, o convívio arquitetônico, o convívio social faz com que isso aconteça. Então, é muito difícil se blindar disso. E acho que o livro fala justamente disso. Então, quando as pessoas vêm com algum tipo de retorno, elas vêm muito provocadas, muito perturbadas, eu acho, pela leitura, assim. Embora elas gostem, mas elas vêm muito perturbadas. E eu gosto disso, eu acho que é um livro para perturbar mesmo, né? Eu ia ficar muito Uhum. triste se não fosse perturbador, se ele fosse só mais um livro, mas eu gosto do fato dele perturbar, dele deslocar, dele provocar em alguns momentos uma certa raiva nas pessoas, porque eu acho que isso também é combustível, né? Eu acho que isso também é uma faiscazinha que alimenta ali esse desejo de mudar, de tentar fazer um pouco diferente, de ser um pouco mais engajado assim nas questões que diz respeito ao corpo e à acessibilidade, né? E duas coisas. Essa pessoa aqui, Alexandre, eu achei de alguma forma um pouco pertinente essa frase, e aí para encaminhar para minha pergunta, né? A pessoa fala: a palavra gorda, eu não gosto dessa palavra. Tem uma coisa que me parece um movimento até mais contemporâneo, né? Porque gorda sempre foi lido, pelo menos até um determinado momento, acho que ainda hoje é, como um xingamento, né? E me parece, aí, claro, passo para te ouvir, Jéssica, se essa reformulação da palavra ou apropriação do termo tem a ver com você lidar mesmo com essa característica, né? Que pelo menos é o que eu ouço muito, inclusive pessoas gordas falando, né? Elaborando a respeito disso e desse tipo de relação com esse tipo de manifestação. Ah, eu não gosto dessa palavra. Né? Por que, que não gosta? Não sei se a pessoa é gorda, se a pessoa não é, enfim, se ela lida com uma ideia de ser um xingamento ou não. Isso também está colocado, né, no sentido de que hoje há essas reflexões sobre você se apropriar e colocar a sua forma de, né, de se relacionar com o mundo sendo uma pessoa gorda, inclusive tendo isso como uma característica, né. Ah, excelente. Obrigada pela pergunta, obrigada, Alexandre, pela participação também. Eu acho que tudo bem não gostar, né, assim, da palavra, sei lá, eu tenho palavras que eu não gosto e que, né, assim, são esvaziadas de significado. Mas a questão do gorda, eu acho que tudo bem, eu sempre achei, porque é uma característica, né, assim, assim como magra, assim como alta, assim como baixa, né, assim como, né, qualquer característica física, né, é, é só uma característica e ela é usada para descrever, né, a pessoa. Então as pessoas vão ser gordas ou vão ser magras e tudo bem dizer, né, olha, aquela mulher é gorda. O que eu não gosto, né, é dos diminutivos, é das tentativas de suavizar isso, né, é dizer, ah, fulana é gordinha, fulana é cheinha, fulana, né, isso me incomoda mais. E eu lembro que eu trabalhei muito tempo como repórter e eu trabalhava num portal e uma vez a gente tinha uma matéria sobre a venda, a confecção de lingerie para pessoas gordas. E aí tinha uma recusa muito grande assim dos diretores em usarem o termo gorda. Eles não usaram na matéria. E eu escrevi no meu texto gorda, né? Eu usei a palavra gorda. Porque é isso, eu acho que é o que seja. E aí eu vi até no chat que tinha uma pergunta do Hugo se tinha sido comigo mesma que aconteceu um episódio do muro, e Eu foi ia sim. te perguntar, o que que foi esse episódio, se puder relatar pra gente Sim, exatamente? é que tem a ver com essa resposta, porque picharam o muro da minha casa e escreveram Jéssica gorda, só isso. E daí a minha mãe veio me dar a notícia, ela falou: "Nossa, picharam o muro te xingando". E aí eu falei: "Me xingando? Mas me xingando do quê?". E ela falou: "Ah, escreveram Jéssica gorda". Aí a minha reação na hora foi: "Pô, mas isso aí não é xingamento, eu sou gorda", porque
ser gorda é uma coisa que não tem como esconder. É igual você ser uma pessoa negra, uma pessoa indígena, uma pessoa trans, uma pessoa deficiente. Não dá para esconder, não tem como eu chegar aqui e falar, gente, olha, eu não sou uma pessoa gorda, né? Diferente do caráter, né, que você esconde. Então eu falei, eu ia ficar muito chateada se tivessem, sei lá, dito que eu sou uma pessoa de direita, me chamado de fascista, me chamado de corrupto, qualquer coisa nessa linha, né? Mas dizer que eu sou gorda, tá tudo bem, faltou botar um linda na frente. E aí na ocasião eu tirei uma foto do muro e eu postei isso, dizendo isso. E isso viralizou, repercutiu muito, saiu no BuzzFeed, que era um veículo que na época era muito bombado, e aí vários outros portais fizeram matéria, muita gente falou sobre, e isso viralizou. E isso me obrigou, inclusive, a falar mais sobre gordofobia, a dizer mais sobre o sentido dessa palavra. E assim, é isso, né? Depois disso vieram muitos outros projetos, assim, que eu fiz parte, entre eles o Lute Como Uma Gorda, que é da Malu Jimenez, que é uma professora, e a gente fez camisetas com uma marca, então tá escrito Lute Como Uma Gorda. É, eu tenho peças de bijuteria escrito gorda. Não é uma questão para mim, né? Assim, pelo contrário, eu acho que usar essa palavra como uma apropriação e como uma característica que tudo bem, que pode ser valorizada, que deve ser valorizada, sim, recuperou a imagem, foi isso mesmo. Foi exatamente isso. É, e aí, então é ok, assim, inclusive eu fiquei muito triste quando a chuva desbotou, né, o muro, e aí eu tive que pintar, e aí não tenho mais a pichação, mas durante muito tempo eu, eu usei muito, assim, eu fiz vários ensaios de foto em frente a ela e tudo mais, e foi um caso que mudou muito, assim, a minha vida, abriu muita porta para eu falar sobre isso. Eu não sei quem foi, eu não sei o motivo, inclusive eu sempre brinco, eu falo, olha, eu quero aproveitar, né, toda oportunidade que eu tenho, então eu sempre mando um abraço para a pessoa, porque foi ela que deu esse start, aí, esse impulso para que eu falasse sobre isso e ocupasse esses espaços, então eu não estaria aqui hoje se não fosse essa pichação, então eu sempre agradeço, porque isso foi um ato violento, mas também não dá para minimizar, né, e dizer, ah, tudo bem. Eu acho que foi um ato de muito investimento, porque eu fico imaginando essa pessoa saindo, comprando um spray, esperando não ter ninguém na rua, indo lá, pichando, achando que estava, né, me ofendendo, ou sei lá, o que quer que seja. Mas eu acho ótimo, assim, olhando por esse lado. Mas não deixa de ser uma violência, né? E não deixa de ser a explicitação de um ato violento contra a existência desse corpo, né? O que é, se a gente, né, para pensar, extremamente violento, né? Assim, Sim. marcavam casas de judeus para identificar que eram judeus. Então, assim, durante o Holocausto. Então a gente não precisa pensar muito para entender que é um jeito de dizer, olha, você não deve existir, né? Eu vou marcar aqui a sua casa dizendo para o mundo que você é uma pessoa gorda. Caso alguém não saiba ou não tenha percebido ainda, vai estar avisado na porta da tua casa, né? Então, assim, é isso, assim, e esse é um ódio que a pessoa que é gorda ela tem que lidar todos os dias, o tempo todo, né? É esse o ponto. Jéssica, eu queria te perguntar se você tem um outro livro, né? Que ele já tem um pouco mais de tempo, acho que ele é de 2010. Aí me corrija, por favor, que é o Gasolina e Fósforo, esse que está na tela. E ele também trata esse eu não li, então, né? Se me corrija também se eu falar alguma bobagem aqui, mas ele também vai tratar um pouco das questões dos corpos dissidentes, né? E dessa relação também com a sua vivência e com aquilo que você imprime na sua literatura. Tem alguma relação, de alguma forma, com o Porca Gorda? O que que difere o Gasolina e Fósforo com o Porca Gorda de agora? Tem sim, só corrigindo o ano, ele é de 2022. O de 2010 é um Ah, livro sobre hip hop. É esse aqui, tá. ó, o Gasolina e Fósforo. Ele tem esse título porque o Dom L tem uma música que chama Gasolina e Fósforo. E na época que eu escrevi, eu estava ainda mais obcecada pelo Dom L, por isso que eu falei
da coisa. Eu vou mandar um para você ler. É um livro de poesia, e aí vão me perguntar: "Você é poeta?" E eu nunca fui, na verdade, mas de alguma maneira, esse livro saiu em formato de poesia. Ele começou porque eu precisava de uma legenda para uma foto que uma amiga fez, e eu achei muito legal essa foto. Eu falei: "Eu preciso escrever alguma coisa muito legal sobre isso", e aí, o livro surge a partir dessa legenda para essa foto. E aí eu gostei do que eu escrevi, eu falei: "Eu quero escrever mais nesse formato". E aí a gente entrou num processo de pandemia, e eu mergulhei nesse processo de fazer o livro. Ele foi feito via um financiamento coletivo, e saiu pelo selo do Burro, que é um selo que publica, tem outros títulos, mas majoritariamente poesia, do Daniel Minchoni, que é um grande amigo, e ele é sobre corpo, é um livro que fala sobre corpo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui alguma coisa na tela, mas é um livro que tem fotos também, então ele tem vários ensaios de fotos. Em todas as imagens sou eu mesma, e aí ele é dividido em 3 capítulos, que é o Gasolina, Fósforo e o Meu Corpo em Chamas, e ele vai contando essa trajetória dessa existência desse corpo gordo no mundo, mas ele tem essa linguagem um pouco mais sofisticada, um pouco mais estética. Eu acho que ele não chega tanto para as pessoas como o Porca Gorda. Mas eu acho que ele é um bom jeito também de entender o Porca Gorda e esse desejo e tudo mais. Ele tem um poema na abertura, no capítulo Gasolina, que é o Mulher Porca. E eu acho que ele é muito esse primeiro caminho do Porca Gorda. Eu vou ler ele porque ele é curtinho. E ele é rápido, e ele responde a pergunta sobre a limpeza, inclusive. Ele diz assim: Mulher Porca. Desde que Angélica Freitas escreveu sobre mulheres gordas, incômodos e mulheres sujas, não paro de pensar o que faz de uma pessoa limpa. Descobri que pode ser a magreza, combinada àquele ossinho da clavícula, proeminente, exposto nas fotografias. Uma mulher limpa, penso eu, é uma mulher saudável, e uma mulher saudável é uma mulher magra. Agradável e calada, limpeza e IMC são sinônimos. Mas quem faz uma mulher limpa? Uma mulher limpa não tem pelos, não tem banhas, não tem suor. Uma mulher branca é rosada e é limpa. Uma mulher limpa é uma mulher bonita, higiênica e aceitável. Uma mulher limpa é magra e bela. A beleza é branca e limpa e brilha. Eu só sei arder. Quem vai limpar a minha sujeira? Uma mulher gorda é uma mulher suja, porca e deste tamanho. Qual alvejante remove estrias, celulites e rejeições? Quem vai limpar esse exagero? A mulher gorda que lava, esfrega e desinfeta toda sujeira guardada na epiderme, todo resquício de pelo sobre a pele, que escorre suor enquanto ela limpa, 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 limpa. Quem limpa essa porquice? A mulher que usa álcool gel, unhas de gel, peitos de silicone, a mulher que enxágua a boca com Cepacol. Quem cria uma mulher esterilizada e clara enquanto eu me desfaço em lama vulcânica? Afinal, quem é a mulher que mantém tudo limpo? Quem é que detém toda essa imundície? Que tipo de removedor usam para limpar a sujeira causada por uma vida inteira ferida? Eu sou uma mulher suja. E aí, eu acho que esse poema é o que inaugura, né, esse lugar da sujeira, assim, essa reivindicação desse lugar da porquice, da sujeira, desse corpo animalizado, desse corpo bestializado. Eu acho que inaugura, e não foi à toa que eu escolhi ele para abrir o Gasolina e Fósforo, assim, né? E aí, quando você fala, o Porca Gorda é um livro bem visceral, é isso, ele é bastante, mas não que o Gasolina e Fósforo não seja, mas acho que aí ele vai por um caminho talvez mais estético, um pouco mais suavizado, mas ainda assim nessa pegada de provocar esses incômodos, de escancarar essas opressões. Perfeito. Assim, acho que ele tem algumas sutilezas, né? Ele não é tão
porrada, né, aquele soco na cara, assim, de alguma forma. Porque o Wesley, inclusive, quando ele me falou, ele falou: ó, chama a Jéssica e lê esse livro, lê, eu procuro Porca Gorda e tal, porque ele falou, vai mudar sua vida, ele falou, inclusive, né? Você vai ver que. E ele realmente é impactante, porque é isso, ele teve aquele soco na cara mesmo, que você, né, toma e fica realmente impactado, assim. Acho que me parece de uma ressignificação, não sei se essa palavra é a melhor, a mais adequada, mas é porque eu acho que também tem, acho que quando você fala inclusive da violência, né, porque ainda que tem toda a tua construção em relação a essa questão, eu não sei se você vai concordar comigo, aí queria muito te ouvir, que me parece que a violência, ela se dá quando o mundo faz, né, enfim, as pessoas, a sociedade faz com que a gente se odeie. Porque enquanto o outro está nos odiando, a gente tem essa relação, mas a partir do momento em que a gente se odeia, né, e a gente não gosta do que. E nem entra nesse papo de se olhar no espelho e se achar bonita e etc. Mas é essa coisa do auto-ódio mesmo, que tem muito a ver, né, com pessoas gordas, com pessoas negras, com indígenas, com os corpos dissidentes, né, com aqueles que não estão dentro desse padrão, né, magro, branco, e não sei se o auto-ódio talvez me pareça que venha a ser um dos limites dessa violência, né, de um resultado de uma vida nessa sociedade que te nega a humanidade, assim, e, portanto, os afetos, os sentimentos, enfim. Não sei se você concorda um pouco com isso, assim, dessa essa coisa da alimentação do auto-ódio, sabe? Sim, eu concordo sim. Eu entendo que, a pior coisa que pode acontecer com o ser humano é ele ser despido dessa humanidade dele, né, ele ser bestializado, ele ser animalizado, ele não ser tratado como uma pessoa. Que é o que acontece, em todas as situações de opressão, né, seja, a gordofobia, que é o que a gente está falando aqui, seja a transfobia, por exemplo, seja o racismo, seja o preconceito com pessoas com deficiência, né, qualquer tipo de opressão, ela vai anular essa subjetividade, ela vai tentar dizer que essa pessoa não é uma pessoa, né, ela vai tentar, puxar essa rasteira. E isso vai colando, né, assim, isso vai criando, uma marca que é muito profunda. Igual eu disse, quando aconteceu essa situação dessa violência, né, de ser comparada, né, a Peppa Pig, eu demorei anos, assim, para entender, e um dia, né, assim, do nada veio esse insight, tipo, nossa, isso foi muito violento. E aí eu comecei a entender o que era isso. Mas são várias coisas, né? Hoje eu estava escrevendo um texto sobre o Dia das Crianças, e lembrando que quando eu era criança, e eu descobri que eu era uma criança gorda, foi sendo impedida de brincar na escola. Tipo: "Ó, você não pode brincar porque você é gorda". E até então eu nunca tinha, né, assim, eu não sabia que eu era gorda. Então esse olhar do outro, ele é muito, a gente se constitui no olhar do outro, né, assim, enquanto ser humano, a gente se constitui a partir do olhar do outro. Então esse olhar, ele pode, ao mesmo tempo que ele te empodera, ele pode te anular. E esse olhar para uma criança dizendo que ela não pode brincar, ele anula totalmente a subjetividade, porque ele tira o prazer, ele tira a socialização, né? Ele tira a identidade, né? Ele mexe em toda essa construção. E as pessoas que sofrem algum tipo de preconceito ou opressão, isso normalmente começa na infância, né? E quando isso acontece, por exemplo, esse caso, né, quando eu era criança, eu me questionava muito e eu dizia, eu falava, eu fiz alguma coisa de errada. Eu tô sendo punida por ser uma pessoa má, então por isso eu não posso comer como as outras pessoas. Eu vou sempre ter que comer menos ou vão sempre estar policiando o que eu tô comendo. E eu nunca vou poder brincar como as outras crianças, né? Então eu não entendia o que eu tinha feito de tão ruim para estar sendo punida. E aí, quando você fala desse auto-ódio, eu acho que vem daí. E uma coisa que acontece comigo, é, eu demorei muito tempo para entender, por exemplo, que ser magra não era um desejo meu, não era uma demanda minha. Então, eu passei muitos anos perseguindo esse ideal, tentando emagrecer, tentando caber. Até que um dia eu parei, olhei e falei: se eu morresse hoje, não faria diferença nenhuma, porque tudo que eu vivi
foi tendo esse corpo gordo. Então, assim, toda a minha vida, né, tudo que eu experienciei foi num corpo gordo. Não ia fazer a menor diferença, né, para mim enquanto pessoa. Então, não sou eu que quero, eu não sou eu que me desgosto assim. O mundo desgosta de mim assim. Então, o que que eu posso fazer diante disso? Nada mais, né? Não vou buscar fazer nada sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, toda vez que acontece algum tipo de violência, seja micro, né, assim, sei lá, alguém que não quer pegar o mesmo elevador do que eu, porque eu sou uma pessoa gorda e eu vejo no olhar dessa pessoa que é por isso. Ou uma macro, tipo a pichação no muro, eu sempre tenho muita vontade de me isolar. Eu tenho vontade de nunca mais sair de casa. Por quê? Porque, né, se eu nunca mais sair de casa, de alguma maneira eu vou estar protegida desse ódio, dessas situações e tudo mais. O que eu acho que é um tipo de anulação da subjetividade também, né? Uma vez que a festa, o encontro, a celebração, o corpo em movimento é resistência também, né? E esse corpo parado, ele não produz, não só no sentido de produzir para o capital, porque eu não acho que seja isso, mas ele não produz alegria, né? Ele não produz memória, ele não produz felicidade. Então, produzir nesse sentido. Se eu me isolo, eu não consigo produzir nesse lugar. Mas, assim, são raras as vezes que eu não tenho esse desejo. De ficar isolada, de ficar quieta. E eu já ouvi outras pessoas que sofrem outros tipos de opressão dizendo a mesma coisa, né? Que a vontade é muito fazer isso, né? A vontade é muito se isolar em casa. E com os corpos gordos, né? Em especial, isso ganha outros contornos, justamente, né? Alguém comentou no chat sobre pessoas com deficiência, sim, também, mas porque os espaços arquitetônicos não são convidativos, né? Então é sempre muito difícil você sentar numa cadeira, você ir ao médico, você comprar uma roupa, você socializar. Sem estar sendo oprimido, sem estar sendo despedaçado, né? Então eu acho que sempre tem um despedaçamento, assim, mais do que um auto-ódio, assim. Eu não acho, por exemplo, hoje que eu me odeie, né? Ou que eu tenha um auto-ódio de mim mesma. Mas e se me perguntar, tipo, você gostaria de ser uma pessoa magra? Não, eu gostaria de acessar o mundo e ser vista como as pessoas magras são, que é sendo uma pessoa, né? Eu gostaria de ser tratada como uma pessoa. Não que eu gostaria de ser diferente, eu gosto de mim como eu sou, mas eu gostaria de ser tratada como pessoa. Então acho que é nesse lugar. Eu vi que você tinha jogado uma pergunta na tela, mas sumiu para mim. Na verdade, um comentário, porque eu acho que dialoga muito com essa sua fala, né, da questão do isolamento e, né, de como você acaba reagindo às violências. Odé Garoa, quando eu sofria racismo, ficava deprê, eu odiava espaços, me tornei antissocial, mas depois de descobrir porque eles odeiam a cor da minha pele, passei a não abaixar mais a cabeça. Eu vou ler mais alguns comentários, então, aproveitando, e fica à vontade se quiser fazer um comentário. Jéssica, Hugo José diz o seguinte: acompanho você, mana. Jéssica, desde antes do caso do muro. Sou Hugo do GAM, Grupo Arte Marginal de Uberlândia, Minas Gerais. Ai, que massa, Hugo. Obrigada pelo carinho. Eu vi que você tinha perguntado se eu me considero uma pessoa da literatura marginal, e sim, me Isso. considero. Estou muito dentro desse escopo. Me forjei aí, me tornei jornalista e escritora a partir da literatura marginal e periférica. Me considero, sim. Tô nessa luta aí, já tem um tempinho. Obrigada pela participação, Hugo. E aí, a minha próxima pergunta, acho que tem a ver só com esse comentário, inclusive, da Laila, então eu vou ler aqui para te ouvir sobre o teu trabalho, né? Sua pesquisa, o teu trabalho enquanto jornalista, pesquisadora, ela está querendo saber do projeto Margens. Conheci pelo podcast Rabiscos, curti bastante os episódios que ouvi. Você tem uma pesquisa que, inclusive, tem um documentário, que é um documentário de 2015, 2016, em que você entrevista, né, várias mulheres, não sei se é da literatura marginal, não sei se elas seriam categorizadas como da literatura marginal, que falam muitas poetisas, escritoras, que vão trazer os seus relatos, né, das suas produções.
Tem esse livro também, que acho que também é uma outra produção sua, mas acho que está dentro desse escopo mesmo, dessa questão do hip hop. Então, eu queria que você pudesse falar primeiro da pesquisa, né? A pesquisa Margens, que é a sua dissertação, que tem este documentário, inclusive, e o documentário tem 10 anos, né? Ele é de 2015, 2016. Como é que você está observando 10 anos depois, assim, essas mulheres todas que você ouviu, essas artistas, essas poetisas, essas escritoras, agora sim, né, esses 10 anos que se passaram, ou os momentos políticos que a gente atravessou, e também falar um pouco da tua pesquisa, né, o Vozes Femininas na Literatura Periférica. Falo sim, obrigada pela pergunta. O Margens é isso, ele é um projeto que ele surge na minha dissertação de mestrado. Eu fiz mestrado entre 2014 e 2016 em Campinas, na Unicamp. Inicialmente eu ia pesquisar só literatura marginal, e aí na primeira conversa que eu tive com a minha orientadora, eu já tinha levantado alguma coisa de dados, de publicações das mulheres, né, e temas e tudo mais, e ela olhou e assim, o olho dela brilhou, ela falou: por que que você não faz sobre isso? Ninguém tá falando disso. E aí eu falei, sei lá, achei que não podia. Ela falou, não, você já devia estar fazendo. E aí o Margem surge daí porque eu precisava de um local para coletar e divulgar esses dados que eu estava levantando. E aí eu ficava sempre muito perdida, e aí eu falei, eu vou ter um site para isso, e aí essas mulheres vão poder se automapear. Então, dizer quem elas são, de onde elas vêm, sobre o que elas escrevem, se elas se consideram marginais e periféricas ou não, e o que elas estão produzindo, que saraus, slams elas frequentam e tudo mais. Isso tem muito a ver com o momento político que o país viveu, né? Naquele período, assim, eu acho que essa literatura ela fica mais efervescente a partir de 2013, com as jornadas de junho, que esses corpos saem de casa e finalmente ganham as ruas, e aí eles podem reivindicar qualquer coisa, né, naquela loucura que foram as manifestações dos 20 centavos, e aí a gente via cartazes, né, sobre tudo, assim, e as pessoas declamando poesia, e isso virou um hábito, né, sempre nos protestos e tudo mais, e como isso fez parte também dessa organização política, né? Como depois esses espaços e essa organização e essas vozes se tornaram também uma ferramenta de combate e enfrentamento aos golpes todos, né? Que se sucederam desde então. Então era um momento muito propício para isso, para tentar entender. E ao todo 615 mulheres se automapearam nesse formulário que ficou aberto durante 6 meses em 2014. E aí, depois disso, né, eu tabulei isso, enfim, fiz algumas coisas que estão disponíveis na pesquisa, não é difícil de achar. Se você jogar Jéssica Balbino, Margens, Unicamp em qualquer buscador, você vai encontrar a pesquisa e está disponível para leitura de qualquer pessoa. Foi muito legal ter feito, e aí o site eu continuei com ele durante muito tempo. Nesse momento ele não está no ar, mas eu tenho pretensão de voltar com ele para o ar. Sim, eu tirei porque eu estava com problemas no mecanismo de subir as notícias e tudo mais, estava muito lotado, eu precisava mudar, e aí eu acabei me perdendo no fluxo da vida. Mas eu gosto muito, né, do tema, assim, ele se desdobrou em outras coisas, então ele se desdobrou em vários eventos, ele se desdobrou em séries de entrevistas no podcast Rabiscos, que é um podcast que eu faço com o Tadeu Rodrigues desde 2018, né, então completou 7 anos agora, que a gente está no ar semanalmente, ininterruptamente, há 7 anos. Então ele foi se desdobrando assim, em eventos com outras mulheres, né, em produção de várias outras coisas, e acho que ele permanece existindo dessa maneira, assim. O documentário, né, é de 2016, ele é datado, mas eu acho que ele ainda é interessante, ele capta, né, um pouco desse espírito e essa efervescência daquele momento. Hoje, olhando para a cena, né, eu acho que
muita coisa se consolidou. Eu acho que foi extremamente importante o que aconteceu naquela época, esses movimentos que surgiram, né? As batalhas de poesia com esse recorte de gênero, né? Só com a participação de mulheres, isso garantiu que essas mulheres conquistassem espaço nas disputas nacionais, com que elas fossem representar o Brasil no exterior, nos campeonatos internacionais que tem. Então, eu acho que marcou muito um período da literatura brasileira, isso assim, né? Isso está documentado, né? Isso consta em livros didáticos, isso consta na história da literatura marginal e periférica, e eu fico muito feliz de poder ter acompanhado isso, de poder ter acompanhado mais de perto. Eu sigo acompanhando, né? Eu sigo lendo ou tentando dar conta de ler a maioria das coisas que saem, tentando encontrar as pessoas, dialogar, saber, né, o que essas mulheres têm produzido, o que elas têm escrito. E é isso, assim, acho que muita coisa ficou desde então e tem muita coisa boa sendo produzida. Eu acho que agora muitas mulheres têm feito coisas fora da poesia, né, mais em prosa, o que também eu acho muito válido, assim, muito interessante de ser observado. Jéssica, e uma curiosidade, assim, eu assisti o documentário, né, e até, como você falou, além dessas que estão no documentário, tem todas essas mais de 600 que você organizou na tua pesquisa. Você conseguiria, por exemplo, sintetizar, qual é o ponto de convergência de todas elas? Assim, de todos os relatos que você ouviu, o que as relaciona, o que as identifica, o que coloca todas essas mulheres num ponto comum? Sim, é o corpo, né? É o ser mulher. E é esse corpo que pode ser um corpo trans, que pode ser um corpo cis, que pode ser um corpo não binário, mas que é um corpo que está se identificando a partir desse guarda-chuva imenso que é o gênero. E o que é ser nesse corpo, o que é habitar o mundo nesse corpo. É basicamente sobre isso, assim. Estão dizendo sobre as dores e as delícias de ser uma mulher, assim, estão reivindicando voz, não voz, mas reivindicando escuta, estão reivindicando espaço, estão reivindicando existir nesses lugares. É basicamente, né, o que eu respondi sobre o Porca Gorda, mais amplificado, assim, para tantas outras vozes. E fazendo isso de uma maneira muito sofisticada, assim, com muita estética, né? Ora falando de maternidade, ora falando de cuidado, ora falando das questões políticas com muita visceralidade, ora falando de sonhos, ora falando de questões distópicas, mas estão sempre ali nesse lugar com esse desejo muito grande de escuta mesmo. Eu acho que o ponto de convergência é esse, assim, né? Fazer com que esse corpo exista e com que essa voz seja escutada, né? Acho que é quase um grito que não era ouvido até então e passa a ser ouvido. É a sensação que eu tenho, que já estava sendo gritado há muito tempo, mas ninguém tinha parado para observar. E aí, de repente, a gente passa a ouvir um pouco desses gritos e se concentrar um pouco neles. E acho que é isso, assim, acho que o ponto de convergência é esse. E aí, uma das perguntas que eu queria muito te fazer, que emendando nessa última fala sua, você como escritora, como poetisa e como jornalista, sobretudo, né, as análises que você faz, as observações, eu queria muito te ouvir como é que você avalia, é um debate que tem, e como professora também, né, dessa disciplina muito específica, porque tem um debate colocado sobre a questão do que se entende e todas as múltiplas interpretações, muitas equivocadas, inclusive na minha avaliação, sobre o que a gente está chamando de identitarismo, né? E aí a gente tem muitas críticas, muitas avaliações que são, como eu disse, né, erradas, equivocadas. Você, né, dentro de tudo isso que eu mesma te elenquei aqui, tudo que você é, né, como profissional, como pessoa, como é que você está observando essa questão do identitarismo e das múltiplas identidades que acho que é desse movimento que talvez seja realmente mais
mais recente, né, social, político, que a gente tem muito especificamente no Brasil, e essas múltiplas identidades que estão se colocando, e aí me parece que há uma reação, e aí tem se tentado colocar nesse enquadramento de identitarismo, e é tudo que está presente dentro desse debate. Assim, como é que você avalia o que você já ouviu, já elaborou, até produziu, pensando nessa questão do identitarismo? Eu fiquei aqui, enquanto você fazia a pergunta, pensando muito em como responder isso, eh, porque realmente é um debate colocado, né? Mas aí eu acho que eu escolho responder isso com uma figurinha de WhatsApp que diz: parece loucura, mas tem método. Porque tudo que dizem sobre a literatura que é colocada nessa caixinha do identitário é que ela é identitária, né? Assim, que ela não tem método, que ela não tem estética, que ela não tem o refinamento necessário, que ela não tem requinte suficiente para ser considerada literatura, que ela é só relato, que ela é só testemunho. E isso vem sempre de um lugar de uma tentativa de diminuir ou de menosprezar isso que está sendo feito, né? Por vezes olham para isso com um exotismo muito exacerbado, assim como aconteceu com a Carolina Maria de Jesus, quando ela publicou inicialmente o Quarto de Despejo, e aí muita gente se deteve exclusivamente ao Quarto de Despejo e não leu as outras obras da Carolina e não conheceram a grande escritora, né, que ela foi, e por se, né, estarem detidos nessa única obra, entendem a literatura dela única e exclusivamente como testemunho. E é o que tentam fazer hoje, né, quando tentam dizer que o Itamar Vieira não é literatura, quando tentam dizer que autores de autoficção como Annie Ernaux não é literatura, né, e aí a gente sai também desse lugar, né, do brasileiro e tudo mais, de um homem racializado e passa para o lugar de uma mulher europeia, branca, e que também, né, está sendo criticada por isso. Mas se a gente se detiver, né, exclusivamente no Brasil e nessa literatura que é lida e entendida como menor ou quase sempre colocada nesse lugar do que é exótico, a gente vai estar pensando que é só uma tentativa de diminuir. Eu não concordo com essa crítica, eu não acho que ela seja extremamente bem fundamentada, e eu poderia ficar horas aqui citando vários exemplos de como a gente tem uma literatura extremamente bem feita, que tem muito método, é isso, né? Que parece loucura, mas tem método, que tem muito método, que tem muita pesquisa, que dialoga com muitas outras escolas, né? Eu estava recentemente lendo o livro da Dinha, que é o livro que chama Dominó de Ossos, que saiu recente, eu estou até com ele aqui na mesa, eu vou mostrar, porque é belíssimo. E é um livro de contos de horror que ela vai contar dessa perspectiva de ser uma mulher preta na periferia de São Paulo e lidando com esses fantasmas que assombram a vida dessa mulher. E aí ela usa de elementos do horror, da ficção, do folclore, da distopia, para jogar isso e para causar esse desconforto no leitor. E dialoga brilhantemente com outras autoras latinas que estão fazendo a mesma coisa e que estão despontando com muito sucesso, né? Tipo a Mariana Henriques, que é uma autora que tem vários livros traduzidos para o português, mais outra, a Maria Fernanda Ampoeiro, mas várias outras autoras que são latinas e que também estão nesse movimento parecido, por exemplo. E aí dizer que isso não é literatura, que é identitarismo, reduzir, né? É colocar numa caixinha muito reducionista, e é muito uma coisa do tipo, é algo que eu não entendo, é algo que para eu entender e eu considerar a literatura eu vou ter que estudar muito para isso, então é mais fácil dizer que não é mais fácil dizer, do meu lugar de privilégio e de muitos anos dedicado a isso, que eu não reconheço enquanto arte. É igual quando dizem que, sei lá, funk não é música, que rap não é música, que tentam desmerecer, né? E aí, historicamente, a gente vê que isso sempre aconteceu com manifestações que são manifestações do povo preto, que são manifestações de povos indígenas, né? Que são manifestações
normalmente de corpos que são marginalizados, né? Então, quase sempre a gente vai ver essa tentativa de reduzir essas produções, que é o que eu vejo que vem sendo feito com a literatura. Mas eu poderia citar inúmeros autores e autoras que vêm desses lugares marginalizados e que escrevem com um brilhantismo poucas vezes visto, né? Por exemplo, a Luciane Aparecida com Mata Doce, que é um livraço que ganhou ano passado o Prêmio São Paulo de Literatura, foi finalista do Prêmio Jabuti. Mas é um baita livro, e toda a obra da Luciane é muito incrível, assim, né? E passa por lugares de fabulação muito mágicos. Mas, sei lá, eu tenho vontade de dizer para essas pessoas que dizem que não é literatura, que talvez elas não estejam prontas para essa literatura. Mas aí eu estaria sendo muito igual, né, a elas, assim, eu estaria me igualando e me colocando nesse lugar. No, Então, é, eu no acho que é sinal só trocado. sim, eu E acho que é só uma dar chance para conhecer, né. é interessante porque você entrou nessa questão, que é um debate um pouco recente que se colocou, me parece que é isso que você menciona, de uma professora, eu não vou lembrar o nome dela agora, que numa entrevista ela fala que atualmente a literatura ela está prestigiando o conteúdo e desprestigiando a forma. Né? Uhum. E aí tem toda uma discussão dentro da literatura brasileira em relação a isso. Eu li alguns textos, muitas pessoas Sim, falando. Você discorda, então, me parece, né, com a sua fala, que você discorda dessa avaliação, né? E também vem de uma escola de literatura muito específica, de um lugar muito específico e de uma tradição muito específica de que literatura de qualidade está sendo colocado, né? E o que, que é menos literatura, o que está numa subcategoria de literatura, acho que é um pouco nessa linha, né? sim, é isso mesmo. Eu discordo, sim. Recentemente eu estive na feira do livro Periférico de São Paulo, que é feita em São Paulo, na verdade ela não é de São Paulo. E aí tiveram várias mesas, e uma dessas mesas teve a presença da Lília Guerra, né, que é uma autora que tem sido bastante celebrada, que é uma autora, né, vinda de periferia, mas que atualmente publica numa grande editora e tudo mais, né? E ela tem livros que têm feito bastante sucesso, como Perifobia, que é uma reedição, e Um Céu para os Bastardos, que também é um livro muito interessante, assim, muito bonito, né? Muito gostoso de ser lido. E aí eu questionei elas sobre isso, né? Sobre essa questão da forma e do conteúdo, e a Lilia deu uma resposta muito boa, porque ela falou muita gente, sobretudo gente branca, gente elitizada e tudo mais, recebe de herança fazenda com pessoas escravizadas, casas, mansões, carros, né? Assim, contas, né? Recebe muita coisa de herança. Tudo que eu tenho de herança são as histórias, e são as histórias que eu ouvi de pessoas que sequer sabiam escrever. E aí eu uso a minha herança como eu quero, assim como essas pessoas usam a herança delas, né? Que essas mansões incluem, inclusive, bibliotecas. Ela falou, elas usam como elas querem. Eu uso a minha herança como eu quero, e a forma que eu quero é contar essas histórias. E tem métodos, né? Assim, tem forma, né? Além do conteúdo, tem forma. E aí, tá dada a forma, né? Assim, entende, enxerga e valoriza quem está disposto a isso, né? E aí o que eu sinto é que tem essa indisposição da academia em querer conhecer. É muito mais fácil dizer, olha, não é, do que dizer, deixa eu sentar aqui e ler o que está sendo produzido, deixa eu ir atrás disso, né? Deixa eu entender que movimento é esse. Só que é muito cruel também ao mesmo tempo, né? Porque você ignora, então, uma produção que é feita desde que o Brasil, né, existe, né, que é uma tradição oral, que é uma tradição de contação de histórias, que é uma tradição riquíssima, inclusive, né, assim, que tem múltiplas manifestações, né, e é isso, eu venho de uma escola que literatura não é só o que está no livro, né? Assim, a literatura se manifesta de muitas outras maneiras.
Em 2018, eu fiz um clube do livro no Sesc Pompeia, que a primeira edição era um clube do livro sem livro. Então, a gente levava autores que começaram na escrita a partir de outras plataformas que não necessariamente o livro. Então, tinha gente que começou fazendo poesia no guardanapo do bar, tinha gente que fazia lambe-lambe, tinha gente que pichava poesia, tinha gente que fazia crochê, né? Escrevia o poema em forma de crochê e botava isso na parede. Tinha gente que estampava roupa com isso. Então, assim, tinha diferentes formas de fazer poesia, né? Assim, de fazer literatura e colocar essa literatura no mundo. Não precisa ser só um livro, né? Codificado e impresso. Inclusive, hoje a gente vive uma era muito profícua para os audiolivros, né? Assim, isso a gente tem visto, né, um crescimento muito grande, inclusive, desse formato. Então, assim, isso não é literatura, né? Claro que é. Então, é isso, assim, acho que a literatura pode ser feita de diferentes maneiras, né? Basta com que a gente queira conhecer essas maneiras, esteja disposto e aberto para elas, assim, né? E aí tem uma obrigatoriedade de se conhecer os clássicos, as escolas e as formas todas outras, mas não se tem essa obrigatoriedade de conhecer essa literatura que é mais marginal, né? Assim, que é feita dessa maneira. E lembrando que, né, isso, durante esse evento que aconteceu em São Paulo, foi comemorado os 25 anos do Capão Pecado, que é o livro do Ferrez, que é um marco, né, da literatura marginal e periférica, que foi um romance que fez bastante sucesso. E nesse mesmo evento também teve a presença do Giovanni Martins e do José Faleiro, que são campeões de venda, que são dois best-sellers da literatura marginal e periférica, né, que são dois homens racializados de periferias, de diferentes periferias, né, Giovanni do Rio, Faleiro de Porto Alegre, e que estão escrevendo de diferentes temas, mas de uma forma extremamente sofisticada também, né? E aí, assim, é isso, né? Eu acho que é só um desconhecimento, né? Que é uma pena, eu acho uma pena, eu lamento, eu sinto muito por quem tem essa indisposição de conhecer a literatura marginal e periférica. Perfeito. E aí, Jéssica, emendando, queria muito te ouvir desse livro, aí não sei se eu vou errar de novo o ano, mas ele é de 2006, é isso? Hip Hop, cultura e política no contexto paulistano. Não, esse não é o meu, eu tenho o Hip Hop e a Cultura Marginal, que é de 2006. Sei. Ah, então tá. Então acho que eu peguei errado Não, aqui. tudo bem, mas tudo bem. Hip hop é É, cultura marginal e tem o Traficando isso, Conhecimento. isso, que esse é de 2010. Isso, é É aqui. Esse eu isso. acho que eu consegui pegar também aqui, quer ver? Tem bastante, tem muito, aliás, aproveitando até o erro aqui para dizer que tem muita produção falando de hip hop, né, desse Tem. movimento. Esse é o de 2010, Uhum. o Traficando Conhecimento. Isso mesmo. Esse é de 2010. E o prévio a ele é o de 2006, que é o Hip Hop e a Cultura Marginal. Que ele é mais difícil, porque ele foi um livro que foi meu trabalho de conclusão de curso na faculdade. Hã. Tem quase Uhum. 20 anos. E foram pouquíssimas cópias, então, assim, ele é um livro difícil. Ele estava disponível para download num site que chamava Overmundo. Eu não sei se esse site ainda Tá, existe. Inclusive, existe. Eu tô com ah, ele aberto aqui. É, pois e- é, eu achei inclusive, ele. eu preciso fazer esse movimento de, sei lá, botar ele num drive, assim, para download. Mas é isso, ele foi o meu trabalho de conclusão de curso. Assim como a pesquisa do mestrado, é bastante datado, né? Porque é uma reportagem, né? Tá ali dentro desse escopo do jornalismo, então tem muita coisa que Uhum. é factual. Mas foi uma delícia fazer. Eu faria muito assim de novo, porque foi muito gostoso pesquisar isso. Eu era muito apaixonada pelo tema. A minha paixão vem desde a adolescência, assim, desde quando eu conheci a primeira manifestação, e ela foi só aumentando, né? E aí, quando eu conheci a literatura marginal e periférica com a revista Caros Amigos, que era organizada pelo Ferrez, isso em 2001, eu fiquei mais obcecada e eu nunca mais parei, né? Aí eu falei, bom, é realmente isso que eu quero fazer na minha vida, e eu nunca mais parei.
e sigo fazendo. Então, que delícia, assim, que foi poder fazer isso. E o Traficando Conhecimento, ele é um livro que integra uma coleção que foi organizada pela Heloísa Teixeira, né, que antigamente assinava Heloísa Buarque, e que ela mapeou, né, assim, pessoas que eram de periferia, Brasil afora, e que tinham alguma história com algum movimento social, alguma coisa nesse sentido. O meu era o hip hop, e aí ela falou: olha, você não quer escrever um livro contando sobre isso? Então, ele é um livro que ele vai falar sobre comunicação e hip hop naquela época, assim, na periferia, muito a partir da minha experiência e da minha vivência. É um livro super grosso, assim, ele tem 500 páginas, mas é um livro belíssimo, porque as edições eram muito bem feitas, era um livro que a captação era via Lei Rouanet, ele tinha o patrocínio da Petrobras, então as edições eram muito bonitas, ele tinha uma distribuição em larga escala, e depois o projeto foi descontinuado, enfim, não teve mais. Esse livro vendeu toda a tiragem dele, mas ainda existe alguma coisa em sebo, tal, é possível encontrar. Eu não tenho mais comigo, mas também foi super gostoso de fazer. Foi super gostoso circular com ele, assim, eu fui para muitos lugares que eu não conhecia, e foi a partir do livro, assim, então eu fui para Porto Velho, em Rondônia, eu fui para Palmas, no Tocantins, que são lugares assim que depois nunca mais eu voltei, né? Então foi graças a esse livro. Eu fui para vários lugares no Rio de Janeiro, eu fui para BH, que era uma capital que eu não conhecia, enfim, que eu consigo lembrar agora. Então foi um livro que abriu bastante portas assim nesse lugar. E é sempre muito gostoso falar disso, porque eu sou muito apaixonada. Então, sempre muito bom, assim, poder pesquisar alguma coisa que a gente gosta, né? Que a gente está envolvido com isso. Então, para mim foi muito gostoso ter feito esses livros, foi muito gratificante. Mas é isso, são datados, né? Não tenho mais. Eu tinha o desejo de, na época, transformar a dissertação em um livro, mas é isso, eu acabei demorando, e aí os dados foram ficando desatualizados, e aí eu ia ter que fazer de novo, e aquele atropelo da vida, porque a gente tem que Sim, trabalhar e sobreviver, e aí exato. nunca mais fiz. E aí fiz o livro de poesia e agora fiz o Porca Gorda. E é isso, assim, os livros vêm surgindo na loucura da vida. Jéssica, e o hip hop é realmente um paradigma, né? Assim, falar do hip hop, só pegando só um gancho um pouquinho nesses dois livros, essas suas produções, como eu falei, tem muita coisa, muita produção literária sobre o hip hop, porque são livros que já tem um bom tempo, né? 2006, 2010. Hoje você tem um pouco da sua atenção, assim, olhando o hip hop e ali perto um pouco do teu trabalho lá, e como você observa hoje, até atravessando, inclusive, o documentário que você produziu com as mulheres, como é que você está vendo o hip hop hoje, assim, o rap, o movimento, né, cultural como um todo, atualmente? Não sei necessariamente, inclusive, se você se debruça sobre a questão do hip hop neste momento, assim, mas eu tenho conversado com algumas pessoas porque ele já está passando por algumas gerações, né? Tem novas gerações de hip hop, e aí, claro, são outras vivências, outras elaborações, outras produções também. Há uma crítica ali também que é colocada de que o hip hop, é o próprio rap, agora o trap, especificamente, mesmo o funk, está muito num alinhamento mercadológico, né? Muito nessa lógica ultraliberal que também é um resultado, claro, da nossa sociedade. Então, evidentemente que um movimento cultural como o hip hop não vai estar descolado disso, mas queria te ouvir, assim, como é que você observa hoje, né, a partir desse diálogo com aquilo que você produziu naquele momento. Olha, eu parei de acompanhar, tá? Assim, sendo muito honesta, eu não acompanho mais como eu acompanhava. Depois que eu terminei o mestrado, isso foi ficando mais distante, porque é isso, eu parei de trabalhar diretamente, assim, com grupos que eu trabalhava, de fazer assessoria de imprensa e tudo mais, e aí eu comecei a me dedicar e me debruçar muito mais sobre a literatura. E aí é isso, não tenho braço e perna para dar conta de tudo. Atualmente eu sou só obcecada pelo Dom L mesmo, então assim, eu vou saber tudo sobre o Dom L.
Mas eu O não último álbum acompanho. dele, você gostou? Esse Eu último? amei, eu tô obcecada, eu não ouço Foda. outra coisa. Eu sou muito fã, assim, eu adoro tudo que o Dom L produz, assim, eu adoro ouvi-lo falando, então, assim, eu acompanho muitas entrevistas dele, enfim, eu realmente acompanho, né? Eu acho que ele tá para além de um rapper, assim, um pensador, né? Da nossa atualidade, assim, acho que ele tem muito a contribuir, assim, aprendo muito quando eu escuto ele. Mas, então, assim, eu não tenho acompanhado muito o que tem sido lançado. Antes do Noel, eu ouvi os últimos lançamentos do Black Alien, que também é um rapper que eu gosto bastante, mas que agora tá com questões pessoais, enfim, não tá, né, assim, lançando nada, mas eu não tenho acompanhado muito. O que eu posso dizer sobre o trap, sobre toda essa movimentação e tudo mais, é que é isso, eu acho que é um reflexo, eu acho que a mesma coisa que eu falei sobre a literatura, né, eu acho que tem uma tentativa sempre de desvalorizar, de descredibilizar, de dizer que é menor, de dizer que é inferior, de dizer que não é música, de dizer que não tem valor, mas eu entendo como uma plataforma interessantíssima. Tem um episódio que eu gravei no podcast que eu faço, que foi com uma pesquisadora de funk, trap, e a gente falou sobre o caso do Oruan e né, toda aquela movimentação, o MC Pose do Rodo, né, quando tiveram as prisões e tudo mais, aquela cena né, do Pose do Rodo saindo e do Oruan recebendo ele, isso virou um clipe depois. E como é curioso, como esses jovens despontam como lideranças nesses espaços que eles habitam, e como eles mobilizam e movimentam as pessoas, a exemplo do que os Racionais fizeram né, há quase, sei lá, 30 anos atrás. Quase não, né? Já tem 30 anos. Então, eu acho muito curioso, eu acho muito interessante a gente pensar sobre o que são esses fenômenos, né? O que faz com que esses jovens mobilizem tanta gente, assim, para além da questão da música, né? Mas como eles estão inseridos no mercado, o que leva eles, né, a essa produção e tudo mais, o que não isenta, claro, de fazer críticas e de gostar ou não, né? Não é uma coisa que é isso. Eu não vou, não tá no meu repeat, não tá no meu streaming com frequência, né? Eu acompanho enquanto movimento, mas não é o que eu já é isso que eu estou ouvindo todos os dias. Mas é isso, é o que eu tenho para dizer. Assim, eu acho extremamente Uhum. válido, eu acho que é uma plataforma e é uma plataforma de reivindicações, e eu acho que a gente precisa e merece olhar com mais carinho. Assim como, por exemplo, o João Gomes foi extremamente criticado por ter sido o primeiro artista a gravar o Tiny Desk no Eu não Brasil. sabia que ele tinha sido criticado. É verdade? Extremamente, as pessoas criticaram muito, Caramba. inclusive criticaram o Tiny Desk por ter escolhido o João Gomes, né? E eu acho ele excelente, assim, né? Eu acho muito bom o que ele faz musicalmente falando, e do ponto de vista, né, de movimento, eu acho isso. O Piseiro coloca muita coisa, né, em perspectiva, e a gente olha muito pouco para isso, né? A gente tende a menosprezar essas expressões, assim, e eu acho que elas dialogam com boa parte, né, da população, que muitas vezes a gente, enquanto esquerda, ou enquanto pessoas, né, da academia, e pessoas que, né, se dizem intelectualizadas, a gente não consegue alcançar, e essas pessoas estão alcançando. São artistas populares, né, então eu acho muito cruel que se menospreze isso, assim, que não se dê o devido valor, porque isso são vozes, e são vozes muito interessantes, e que estão falando em lugares onde a gente não está conseguindo ser É, escutado. Então, de que sim. maneira que isso está sendo falado? Né? Então, eu tento sempre acompanhar, assim, não tenho críticas ao movimento para ser feito, não. Uhum. Não, e o João Gomes, ele sai fora desse eixo sudestino, né? Rio-São Paulo, um artista daqui, né? Acho que também tem isso, e é um grande sucesso. Eu acho que foi um grande acerto
do Tiny Desk ter escolhido o João Gomes para estrear, assim, de verdade. Sem dúvida, porque é Né? um resumo, né, assim, do que é a nossa música atualmente, é isso, e ele tá fora desse eixo, mas ele dialoga também, né, ele é um artista que conseguiu, permanecer ali, não é um cantor de um hit só, né, assim, e é isso, e ele permanece. E, por exemplo, eu moro no Sudeste, eu moro em Poços de Caldas, que fica no sul de Minas, na porta da minha casa tem um bar que tem piseiro sábado e domingo, Sim. assim, e é uma loucura, é uma grande loucura, né? Eu fico extremamente incomodada enquanto moradora, enquanto a pessoa que mora na frente do bar, mas assim, do ponto de vista da pessoa que pesquisa cultura, né, que está interessada nesses temas, eu acho fascinante como isso mobiliza as pessoas. Perfeito. Então, olha, para a gente finalizar mesmo aqui, não tomar mais o seu tempo, eu vou ler só alguns comentários, as pessoas dialogando, conversando conosco aqui. Laila ajudando aqui a gente em alguns links. Olha só, para vocês aí, audiência, quem quiser adquirir o gasolina e fósforo. Também aqui, Júlio Coelho, alguns elogios muito legítimos, né? E justos para você, Jéssica. Jéssica é fera. Aqui, Luiz Carlos, muito obrigada, falando uma das melhores entrevistas do Cultura Brasileira, evidentemente, porque a entrevistada é Jéssica Balbino, muito bom. Eduardo Dantas, mas que porrada de texto, ótimo e direto. É quando você leu a poesia, né? Essa aqui do livro. Aline Viana também, que texto forte, parabéns, Jéssica, certeira e poética. Também aqui a Vanessa Marques, estou atrasada na live, mas a leitura desses trechos me emocionaram muito. Obrigada, Jéssica, e parabéns pelo trabalho. Irei ler com certeza. Aqui também a Laila colocando o link para o livro Domínio dos Ossos, que foi aí a recomendação da Jéssica enquanto a gente conversava. A Laila também colocou o link do projeto Margens, que está lá, o documentário no YouTube. Também aqui, Maria Sá, só enquanto Jéssica, você falava dessa questão da literatura, né, sobre forma, conteúdo. Maria Sá lembrando do Bispo do Rosário. Também aqui o Sarau Dito Sem Ponto diz: hoje eu confecciono meus próprios livretos feitos à mão, onde consigo manter as raízes informais e marginais da época onde as grandes editoras eram repudiadas. E aqui é isso, gente. Acho que tem a ver um pouco, né, com a nossa conversa. Separei alguns comentários, tem muito mais, claro, mas fui separando alguns enquanto a gente conversava. Eu amei os comentários, são todos muito elogiosos. Depois que eu entendi que eu tinha que ir comentando, né? Mas aí eu fui Não, só fica à vontade. ouvindo aqui e eu fui só ouvindo e ficando muito feliz com todos os comentários, mas obrigada, né? Eu acho que foi bem participativo aqui o chat. Eu tentei olhar eventualmente aqui, né, conforme eu ia respondendo para não desconcentrar muito, mas eu fiquei bem feliz, sim. Obrigada por quem comparou e lembrou do Bispo do Rosário, porque sim, um grande artista. Obrigada pelos comentários. Acho que eu fui uma metralhadora aqui de referências e de coisas também, então acho que vale depois dar uma olhada com calma, né? Os links foram sendo colocados aí no chat, então tem muita coisa legal para conhecer. Mas eu agradeço muito, muito legal que tem alguém de Sarau aqui também acompanhando, né? Que é o Sarau Dito Sem Ponto. Eu vou dar uma pesquisada depois. Já quero ir nesse Sarau lançar meu livro. E vi, né, que tem o Hugo que comentou, que também é do movimento de literatura periférica, também é do hip hop, tem essa galera que veio daí. E eu fiquei muito, muito feliz aqui de poder ter trocado essa ideia com vocês. Eu adorei, Thalita. Obrigada pelas perguntas e pelo carinho, pelo espaço. Foi muito gostoso participar. Foi bem descontraído. Eu nem vi a hora passar. A hora que falou, vamos encerrar. Eu falei, gente, como assim? Tomar meu tempo? Eu tô adorando estar aqui. Eu nem quero ir embora, mas enfim, eu sei que né, vocês estão ao vivo aí há 3 horas e meia. Então, eu boto fé. Mas eu agradeço muito, de verdade, pelo carinho e pelo espaço, né? Pelas perguntas, pela preparação, por ter trazido tanta coisa bacana para a gente poder
conversar sobre aqui nessa noite de quinta. Foi uma noite seguramente gostosa e boa de ser vivida. Obrigada. Eu que te agradeço, Jéssica, te agradeço, eu acho que em nome inclusive da galera que está aqui, te agradeço por se disponibilizar a vir aqui, e te agradeço pela sua obra, pela sua produção, por tudo que você traz e acrescenta, né, imprime tua vivência e tudo que você tem aí para contribuir, para a gente poder ouvir e ler. Que bom que você está aqui, que você existe, que você está com a gente aqui. Obrigada mesmo. Tá aberto o espaço para você voltar e a gente falar, divulgar outros eventos seus, outros livros, outras obras. E te agradeço mais uma vez e espero aí brevemente a gente poder voltar a se falar. Ah, eu quero voltar muito. Agora eu já vou contar com esse espaço, eu vou voltar nesse programa. Eu não quero nem saber. E aí eu vou ficando mais folgada cada vez que eu volto, sabe, sentando no sofá, botando o pé, abrindo geladeira, eu sou dessas. Muito bom. Agradeço muito, brigadão, gente. Uma boa noite para vocês e bom dia, boa tarde para quem tá assistindo fora de hora depois. Um beijão, Isso aí. obrigada, Tchau, viu? tchau, Tchau, Jéssica. tchau. Obrigada. Até a próxima. Obrigada, até, tchau.